ele virá. Uma série de 4 mensagens pensadas para o Advento, período em que as igrejas cristãs em todo o mundo olham para a vinda de Jesus, quer a sua primeira vinda, quer a segunda. Ele virá, a promessa de que ele voltará. A série de sermões que hoje se encerra se propõe a olhar os textos proféticos do calendário litúrgico para o Advento e neles meditar sobre as promessas da vinda de Jesus. E ao olhar para tais promessas, nós lançaremos os nossos olhos para o cumprimento delas e também para como elas se relacionam conosco. Ele virá trazendo salvação. O texto para meditação está no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 14 a 20. Eu farei esta leitura na nova versão internacional, você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Leitura do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 14 a 20, na nova versão internacional. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhes pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. O texto que nós lemos é o fechamento do livro do profeta Sofonias. O livro do profeta é o único que narra a sua linhagem até a 4ª geração. Se você pegar o capítulo 1 de Sofonias, você vai ver que lá a gente sabe de quem ele é filho, neto, bisneto e tataraneto. Acredita-se que tal registro se dá pelo fato de o Ezequias, mencionado nesta genealogia de Sofonias, seja o conhecido rei de Israel. Assim, Sofonias seria um profeta que descende do palácio. Seu nome possui um significado interessante. Sofonias significa Javé esconde, o Senhor esconde. Há um sacerdote homônimo citado em Jeremias, porém, mesmo a gente observando alguns usos de linguagem sacerdotal diversas vezes, a gente não pode dizer que o Sofonias citado em Jeremias seja o mesmo Sofonias profeta. Sofonias atuou no reinado de Josias, um dos grandes reis de Israel que promoveu a reforma religiosa, recolocando o povo nos trilhos do caminho do Senhor. A gente não sabe se um pouco antes ou durante essas reformas, mas foi neste período mais ou menos que Sofonias atuou. As suas denúncias como profeta giram em torno da questão da idolatria e como a prática vinha minando a sociedade. A idolatria apontada por Sofonias não era apenas em relação ao culto a Baal ou a outros deuses, mas também uma idolatria a grandes potências, uma idolatria ao dinheiro, uma idolatria ao poder. Tal idolatria está presente não só nas outras ações, mas também na cidade de Jerusalém, no templo e no palácio, e também se espalha pelos bairros da cidade. Para vencer esta idolatria, o profeta aponta o dia de Javé, em que a justiça se fará presente. Ao encerrar sua profecia, o profeta aponta para a esperança da salvação.
Sofonias vivia dias conturbados. Contemporâneo de Abacuque, ele viveu no tempo da ascensão do Império Assírio. Havia em Judá uma divisão de opinião entre os que defendiam os assírios e os que defendiam os egípcios. Era uma verdadeira dicotomia, né? Mais ou menos nos dias de hoje, né? Os pró-governo e os contra-governo, era mais ou menos assim. Uns defendiam os egípcios, e que os egípcios tinham que invadir Judá para poder assegurar ali a soberania, e outros falavam que não, os assírios tinham que vir e tomar conta de tudo. E no meio deste embate, Sofonias surge afirmando que aqueles que confiam em reinos, em dinheiro e em poder, estão tirando Javé de suas vidas e praticando a idolatria. Diante de tudo isso, o arrependimento é a única esperança que havia. Olhando para esse panorama de Sofonias, nós vamos entender a promessa de salvação, o cumprimento da promessa e o que a promessa é para nós hoje. A promessa. Nosso texto da profecia de Sofonias é um salmo dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 14 até o início do versículo 18 e a segunda parte do final do versículo 18 até o versículo 20. Este salmo possivelmente foi acrescido ao livro de Sofonias no retorno do exílio. No início do salmo, Sofonias acumula sinônimos: Sião, Israel, Jerusalém. A ênfase nos leva a pensar em como o Senhor, Javé, coloca seu povo para se reunir em sua morada, e ele o faz enfaticamente. Em todo caso, a alegria nasce do perdão e do amor, do fim do medo e da presença de Deus. A presença de Javé como rei entre o seu povo revela que ele mesmo protegerá seu povo do mal, ele se fará presente e sua presença garantirá salvação. As imagens do Salmo saltam aos olhos: a presença de Deus, a alegria que Ele dará, o consolo que trará, a salvação que virá e o ajuntamento do povo. O profeta canta a salvação que vem de Javé. Tal salvação restaurará a honra de Jerusalém. O povo que vivia exilado e que fora derrotado e tomado por escravo, sentia-se humilhado, envergonhado diante das outras nações. Agora, com a presença de Javé, este povo não está mais humilhado, nem envergonhado, mas sim restaurado. Assim, a alegria, o consolo, a salvação se dá pela presença de Deus que ajunta o seu povo. Sofonias, em seu salmo de encerramento do livro, convida o povo a crer na transformação e na salvação, mesmo que a realidade se apresente como violenta e sem esperança. O que está às portas do povo é guerra e violência, e o que o profeta canta é unidade e paz. E tudo se encontra na presença de Javé, no cumprimento do dia de Javé, estabelecendo um novo tempo para a humanidade. Assim, a salvação virá com Javé exercendo o seu juízo sobre a humanidade. Salvação. É esta promessa que os evangelistas olham e veem nela a imagem de Cristo. Temos então o cumprimento da promessa. Os evangelistas olham para a promessa de Sofonias e veem ali a imagem de Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus presente no meio do seu povo. A presença de Jesus extirpa toda a culpa, acaba com a humilhação e vergonha do pecado e coloca o pecador nos braços de Deus, para que ele viva a vontade do Pai. O Senhor anulou a sentença contra você, diz o verso 15. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Ele levou sobre si nossas culpas e nos fez livres. A sentença de culpa foi anulada. O sangue de Jesus nos libertou de toda culpa e condenação. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Não é isso que Jesus faz nos evangelhos. Veja o que ele manda dizer, por exemplo, a João Batista. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que é a salvação dos aleijados, senão a cura daqueles que se encontram enfermos?
O que é o ajuntamento dos dispersos, senão a cura que restaura a condição física, emocional, espiritual e social? Os evangelistas olham para a promessa de Sofonias e apontam para Jesus e dizem: é Ele, é nele que se cumpre essa promessa. Darei a eles louvor e honra. A frase faz alusão ao Deuteronômio 26, versículos 18 e 20, em que Israel recebe louvor e honra por serem povo de Deus. Diz o texto: e hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme Ele prometeu. Esta promessa: eu lhes darei honra e louvor, ela se cumpre em Cristo. Diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Honra e louvor se apresentam em nossas vidas pela presença do Espírito Santo. Quando eu restaurar a sua sorte, Cristo mudou a sorte, mudou o rumo da história. Nele temos a possibilidade de receber as bênçãos de Deus hoje, já. Não é apenas o dia do cumprimento da promessa de Javé, não é apenas quando Ele voltar, mas é agora. O seu reino já está estabelecido, e de agora em diante nós temos a possibilidade de, em Cristo, vivermos nas promessas de salvação, de segurança, de consolo, de paz. Como então entender a promessa de salvação hoje? Se Jesus veio cumprir tal promessa, qual a relevância destes versos para as nossas vidas? O livro do profeta Sofonias, o início, apresenta uma série de promessas de destruição. E o livro que se inicia com promessa de destruição, termina com promessa de salvação. Hoje nós precisamos olhar para essas promessas e vivê-las. Salvação nós já temos em Cristo Jesus. Ele já nos libertou do pecado para que vivamos a felicidade que Ele nos dá. Se você deseja ser feliz, aproxime-se da fonte da felicidade. Como? De maneira obediente, de maneira humilde, reconhecendo que quem tem a primazia sobre a sua vida não é você, mas aquele que te salva, Jesus Cristo. A salvação é graça de Deus. A cada um de nós compete a vida de obediência aos seus ensinos, para que hajam frutos dignos de serem apresentados diante de Deus. Em Jesus nós temos a segurança para vivermos despreocupados quanto à salvação. Eu não preciso me preocupar em realizar boas obras, em ter a minha vida 100% organizada para que eu seja salvo. Eu tenho que me preocupar em ser obediente ao Senhor. Eu tenho que me preocupar em manter a minha vida centrada na palavra dEle. Eu tenho que me preocupar que a minha vida é o testemunho do amor e da graça de Deus. Assim, nós poderemos manifestar, por meio de palavras e atitudes, aquilo que cremos e aprendemos com Jesus. Ele mesmo nos garante a paz necessária para que, por meio do Espírito Santo, vivamos esta paz e anunciemos a salvação. E é este o nosso dever, é isto que Ele nos pede. A obediência não é mais uma obrigação para ser salvo. Se no Antigo Testamento eu precisava ser obediente para poder cumprir a lei e na lei alcançar salvação, em Cristo Jesus a lei já está cumprida. A salvação é graça e a obediência não é fardo, é alegria. É alegria, não é uma obrigação, é o fruto de uma vida salva pela graça de Deus. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu obedeço a Deus com louvor e gratidão pela salvação,
em Cristo Jesus. E a nossa atitude diante da salvação deve ser a mesma dos versos 14 e 15. Cantar, exultar, alegrar-se e regozijar-se. A salvação gera em nós gratidão e louvor, alegria e prazer em adorar e proclamar o nome de Deus. Por quê? Porque o Senhor anulou a sentença contra nós. Em Cristo Jesus eu não tenho mais que temer a condenação. Eu tenho que viver a salvação. A paz, a força, a alegria e a presença de Deus conosco não são mais promessas de um futuro que, em meio à violência e problemas do nosso tempo, parecem tão distantes, tão longe da nossa realidade. Mas antes e sobretudo, a paz, a força e a alegria e a presença de Deus conosco é uma realidade em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Ele está ao nosso lado a todo instante. Ele está conosco. Ele caminha comigo e com você. Ele olha para a minha e a sua vida. E Ele sabe o quanto a gente precisa da paz, da força para seguir adiante. E Ele está ao nosso lado. E Ele não está ao nosso lado apontando e revelando os nossos erros para nos condenar. Ele está ao nosso lado apontando e revelando os nossos erros para nos restaurar, para nos santificar, para que a cada dia mais nós possamos nos apresentar diante dele e dizer: Senhor, eu quero refletir a tua imagem. Eu quero refletir a tua imagem aos meus amigos, à minha família. Eu quero refletir a tua imagem. Eu quero que brilhe em mim, não a minha luz, mas a tua luz. Eu quero que esta luz, que é o Senhor, esta luz viva, queime dentro de mim e me purifique, para que eu possa viver a tua vontade. Concluindo, Ele virá trazendo salvação. Sim, Jesus voltará, e é exatamente isto que celebramos quando comemoramos o Advento. As velas, a palavra, as canções apontam para a vinda de Jesus. Ao contemplar esta vinda, nos lembramos que Ele veio e cumpriu a promessa feita em Sofonias. Ao contemplar o cumprimento da promessa, nos lembramos que Ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A profecia de Sofonias inicia com a promessa de destruição e termina com a promessa de salvação. Haverá um novo dia, para mim e para você. Haverá um novo dia. Só que este dia já veio. Na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja consumado pelas forças da morte, mas desperte para a força da vida, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se olharmos para a nossa sociedade, certamente nos debruçaríamos mais nas palavras de Sofonias e as proclamaríamos com mais frequência. Sofonias motivou o povo a deixar de lado meras atitudes formais e espiritualizantes e intimou este povo a colocar no coração a vontade de Deus. A principal crítica de Sofonias era que a reforma de Josias havia sido muito mais uma reforma política, vinda do andar de cima, do palácio, do que uma transformação de vida. E a promessa de Sofonias deve nos levar a nos questionarmos se nós não estamos muito mais interessados numa transformação de superfície, de aparências, ou se nós queremos uma transformação total de vida. Aqueles que são salvos não vivem de aparências, vivem de experiências com o Senhor da vida. Sofonias, no final do seu livro, nos apresenta a promessa de salvação. Esta promessa se cumpre em Jesus. Uma vez salvos pela graça, mediante a fé, nós vivemos obedientemente a nossa vocação cristã.
crendo e proclamando que Ele virá, anunciando que a vida sem Jesus é caminho de dor, de sofrimento, de morte, proclamando as mudanças que Deus fez e faz em nossas vidas, não por mérito nosso, mas para a honra e glória dEle. Cantemos, exultemos, alegremos, regozijemos de todo o coração, pois Jesus nos salvou. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.